Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Francisco de Assis, um santo que marcou a história da Igreja, né, e também a história da humanidade. Um dos santos mais populares que nós temos no mundo. E dentro de alguns anos celebraremos os 800 anos do falecimento, né, da entrada, melhor dizendo, da entrada de São Francisco para a glória dos céus. Falecido no ano de 1226, né, então nós estamos aí prestes a celebrar os 800 anos, né, da sua passagem na Terra e da sua passagem para a glória de Deus. O santo que marcou, na verdade, as contradições e deu uma resposta a essas contradições do seu tempo, com o seu testemunho, com a sua vida, onde muitos viviam a riqueza, a opulência. São Francisco vem com a sua pobreza e com a sua pequenez para dar uma resposta da grande riqueza da Igreja, que são os filhos de Deus. No cuidado dos pobres, de um modo especial no cuidado também dos doentes, né, que marca a conversão de São Francisco. Ele foi, de fato, um sinal da presença de Deus. Diante do Papa, conseguiu a aprovação da sua regra, né, viajando de Assis para Roma. O Papa o recebeu, apesar de São Francisco estar vestido de roupas como um maltrapilho. E mesmo assim, o Papa o recebeu e aprovou a sua regra de vida, que perdura até o nosso tempo. Por isso, hoje, nessa Santa Missa, né, a Igreja se une também com a família franciscana, né, que tem aí todas as suas ramificações, mas que se alegra com esse tempo bonito, né? A Igreja hoje, na figura do Papa, do Sumo Pontífice, também traz um pouco dessa imagem de São Francisco, né? O Papa escolheu exatamente o seu nome como Sumo Pontífice, assumindo a sua missão de conduzir a Igreja na perspectiva da pobreza de São Francisco. E por isso hoje, com certeza, é um dia muito especial para todos nós. A liturgia nos fala também dentro do aspecto da reconstrução do templo de Deus lá em Jerusalém, na época de Esdras e Neemias, né? Foram no mesmo tempo, né? Eles receberam uma vocação, receberam o chamado de Deus para a reconstrução do templo. Esdras era um leigo, assim podemos dizer, e Neemias um sacerdote, que servia Neemias. Nós pegamos agora a história de Neemias, mas diz respeito à mesma história que algumas semanas nós estávamos tratando, que é a reconstrução do templo. E Neemias, ele recebe a autorização de Artaxerxes, que era o rei na época, de voltar também para Jerusalém, para a Terra Santa, e reconstruir a casa de Deus. Na verdade, o povo tinha recebido a missão de reconstruir o templo, mas ao chegar na Terra Santa, eles não quiseram reconstruir. Preferiram reconstruir suas casas do que reconstruir o templo. E Neemias, então, faz esse pedido para Artaxerxes, dizendo: olha, se eu ganhei bom gosto, né, diante dos seus olhos, se eu tenho algum prestígio diante do rei, me autoriza a ir. Pediu também cartas para poder atravessar as fronteiras dos países até Jerusalém, até chegar em Israel, e assim começar a reconstrução do templo, que de fato se deu dentro da história, a reconstrução do templo. Hoje também o texto da liturgia nos faz um convite vocacional. No meio do caminho, Jesus é interpelado por uma pessoa, né, por um homem que diz: eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus, então, nesse primeiro momento, parece rejeitar a vocação
daquele homem, ou a disposição daquele homem de seguir Jesus. E diz: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, é uma vida de abnegação, uma vida de entrega, uma vida despojada, né? E para seguir Jesus, de fato, é necessário fazer uma renúncia de tantas coisas, para fazer esse seguimento mais de perto, eu quero dizer. Porque, na verdade, cada pessoa tem uma vocação dentro da igreja, né? E para muitos esse chamado é um chamado de seguimento mais próximo. Outros continuam nas suas realidades e que devem, na verdade, testemunhar Jesus, viver o Cristo, viver a sua vocação, sendo testemunha do Evangelho, né? Nas condições e nos lugares onde as pessoas se encontram. Depois, Jesus faz um chamado direto para uma outra pessoa: segue-me. E ele diz: deixa primeiro ir enterrar meu pai. E aí nós vemos muitas vezes com um certo preconceito, né? Nossa, Jesus insensível ao luto daquele homem. Não, na verdade, seu pai não tinha morrido ainda, né? Ou seja, deixa que as coisas aconteçam, que eu fique mais velho, que eu continue a minha vida, e quando eu não tiver mais nenhuma outra preocupação ou ocupação, então eu respondo ao chamado. E Jesus disse: não, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não era um luto existente ainda, né, nem uma situação iminente de enterrar o seu pai, mas apenas uma forma que aquele homem tinha de protelar a resposta ao chamado de Deus. E a outro Jesus disse, outra pessoa disse a Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. E Jesus então faz uma comparação. Aquele que coloca a mão no arado, mas olha para trás, ele não está digno, não está apto para o trabalho. Eu não sei se vocês já fizeram a experiência, né, de estar desatento num trabalho, numa incumbência que foi lhe dado, e não ter a total atenção, né? Nós fazemos muitas vezes mal feito por não ter a total atenção, ou seja, quando nós nos colocamos no seguimento de Cristo, no caminho para o seguimento de Cristo, olhar para trás pode ser uma distração que nos faz perder o nosso foco e realizar o nosso chamado de maneira plena. Por isso, quem coloca a mão no arado deve estar atento ao chamado e olhar para frente, ter como princípio, como objetivo, alcançar o Cristo e a sua cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.